Entendi. Já estamos ao vivo? Muito bem. Já podemos começar? Muito bem. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aí conosco. Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente inicia, dentro do projeto Locomotiva Teatral, uma série de atividades que vai culminar na estreia do nosso espetáculo Eco, o segundo espetáculo do Retalho Coletivo. Esse projeto Locomotiva Teatral é uma realização da TEIA Casa de Criação e Retalho Coletivo, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos. E hoje, como parte desses eventos, como eu estava dizendo, a gente recebe a professora Mônica, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos. A Mônica, ela estudou na Universidade Federal do Paraná, ela estudou na USP, e ela tem como tema, nos seus projetos atuais de pesquisa, a filosofia política contemporânea, a filosofia política contemporânea brasileira, e principalmente com ênfase, né, nas noções de democracia, neoliberalismo e subjetividades. E hoje, em especial, conversaremos um pouco aqui sobre fascismo. Tanto que o tema, a pergunta aqui disparadora é: o que é fascismo? E é uma palavra que está aí desde a década de 30 do século passado, acompanhando aí as democracias liberais. E como diria Humberto Eco, nesse pequeno livrinho aqui, que na verdade foi Fascismo Eterno, que foi a transcrição, na verdade, né, de uma palestra que ele deu lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1995, ele fala aqui sobre uma presença dessa coisa aí que está nas entranhas, às vezes, da democracia liberal, e que se refaz e que se manifesta de diferentes modos. E é importante falar que quando ele faz essa palestra, lá em Oklahoma, foi num contexto de um dos maiores ataques terroristas da história dos Estados Unidos, que foi considerado, inclusive, o maior terrorismo doméstico lá do país, e que reacendeu, inclusive, vários debates, né, na maior democracia do mundo, como se chama, reacendeu o debate sobre, enfim, várias autoritarismo, talvez, imposições, talvez, combate a um certo inimigo, talvez, e daí vai. Então, eu passo a palavra agora à Mônica, e que a gente tem aqui muitas questões para serem levantadas. Com você, Mônica. Oi, boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde, final da tarde já. Quase boa noite. Bom, primeiro eu queria super agradecer a trupe, né, Retalho. Acho, assim, fiquei super contente com o convite para trocar uma ideia, para conversar, né? Parece uma palestra, mas eu prefiro pensar como um espaço de troca, de conversa, né? Fiquei super contente mesmo, acho que é isso, né? Que a gente possa cruzar diferentes espaços, né, de reflexão. Então, né, sou professora na universidade, como o Bruno falou, em que a gente possa, então, estreitar relações com os grupos de teatro da cidade, com quem está, sei lá, né, à frente da cena musical, com os movimentos sociais, enfim, com diferentes espaços que acontecem na cidade, justamente para a gente poder pensar temas como esse, né, do fascismo, que dizem respeito às nossas vidas, né, à nossa experiência. Então, super agradeço mesmo de coração, bem bacana. E assim, o que é fascismo, né? Essa pergunta disparadora, como diz o Bruno, né, que foi proposta, é muito difícil, né? Quando ele me convidou, eu pensei nisso, bom,
que é fascismo? Não teria uma resposta, certo? A gente poderia fazer um tipo de percurso que acompanhasse, né, a formulação do conceito, formulasse, né, a situação específica do fascismo italiano, que é de onde vem, na verdade, né, e aí meio que testar se esse conceito cabe em diferentes regimes, em diferentes momentos históricos, inclusive o nosso próprio, né, que é o pano de fundo, acho que, de uma preocupação atual e cada vez mais difundida, né, a respeito do tema. Embora tenhamos vários momentos na história, né, na nossa história, que são absolutamente também pensáveis, né, a partir dessa chave, o próprio integralismo, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes um pouco, mas eu optei por fazer uma outra coisa, assim, né, pensar nessa ideia do uso dessa palavra para descrever uma certa questão, né, social que nos diz respeito, quer dizer, por que nos toca, né, por que a gente toma o fascismo como uma palavra que, de algum modo, permite expressar, né, ou dar um significado para relações autoritárias, relações violentas, relações de opressão, né, para diversos tipos de relações de poder, vou falar por um certo vício de informação, de estudos, de pensamento em torno do Michel Foucault, vou usar esse termo, mas, assim, só para dizer, né, como que a gente... Será que fascismo, né? Fiquei pensando um pouco nisso, até antes da gente entrar aqui, a Ana comentou como também, por outro lado, né, inversamente, acontece também uma difusão muito grande e recente, a gente pode ver nas redes sociais, da posição, né, antifascista. Né, vários movimentos, né, isso se tornou assim uma bandeira muito presente, sem necessariamente um significado de um movimento, né, específico, antifascista, que a gente poderia identificar em diversos momentos da história. Então, a minha ideia é conversar um pouco com vocês sobre isso, né, sobre... Não tem nenhuma resposta no sentido, né, o que é fascismo, mas o que a gente quer dizer, e será que o termo, ele, né, vai ser aquele que melhor nos permite, digamos, nos localizarmos, né, socialmente, nessas relações, enfim, de opressão, ou nessas relações autoritárias, nessas relações violentas, para pensar a nossa situação, para pensar o país, para pensar a sociedade na qual a gente vive, e etc. Tudo bem? Então, mais ou menos isso, assim, que eu pensei de propor. E aí eu queria começar, eu vou ler, para começar mesmo, um pequeno texto do Drummond, para introduzir uma pequena distinção, né, eu já falo que distinção é essa, né, em dois lugares, ou assim, ou dois modos pelos quais a gente pode pensar a ideia de fascismo, tá? Então, se vocês me permitirem, eu sou péssima com esse negócio aqui desse espaço virtual, então, assim, eu não vou conseguir enxergar vocês por um minuto, mas vocês podem me interromper agora e sempre, porque eu vou subir aqui o texto para eu ler, tá? Não consegui imprimir. É um texto curto do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que se chama Onde Ninguém Entra. Então, é assim. Na casa do rei, que é um palácio de corindo e pórfiro vermelho antigo, não posso entrar. Mas nos jardins do rei, abertos à visitação pública, eu e meus amigos, e os amigos de meus amigos, temos direito de passear e até de fazer piquenique. Vivemos de olhos cravados nas janelas da casa do rei, pois há a expectativa de ele assomar e saudar-nos ou fazer um gesto qualquer. Até agora isto não aconteceu. Começamos a suspeitar que o rei não mora, nunca morou em sua casa. Então, onde mora o rei? E se não mora ali, por que não nos franqueiam a entrada da casa? O guarda explicou-nos que seria contra o protocolo. E não pode haver rei sem protocolo.
e que não fazia mal o rei, por hipótese, não morar ali ou mesmo em nenhum lugar. Pois o rei não é propriamente uma pessoa, mas uma instituição, ao passo que nós, seus súditos, somos pessoas físicas e, em geral, não nos comportamos bem nos passos. Um dia destes, alguém, desconhecido de todos nós, tentou forçar a entrada na casa do rei e foi dissuadido com bons modos. Como insistisse, removeram-no à força. Meu filho de 8 anos, que assistiu à cena, perguntou: quem sabe se era o rei que queria entrar? Bom, é esse o texto. Espero não ter ficado fora da câmera porque eu não enxergava. Então, é muito interessante, né? Eu gosto muito desse texto, até trabalhei ele com um colega, o Diego Gondim, que a gente tem feito umas pesquisas juntos, e ele traz uma imagem, né? Quer dizer, ele cria, né? um conflito, uma dúvida, né? A respeito da ocupação desse lugar, que é um espaço vazio, que é o espaço do poder, né? Que é um espaço do poder que, de todo modo, ele não é aberto, né? A quaisquer pessoas, certo? Mas quem exatamente ocupa esse espaço? Bom, é o rei, mas o rei talvez nem exista, ou não more lá, né? Então, isso remete um pouco a uma ideia do poder como esse espaço vazio, né? Esse é um tema que, por exemplo, só para, né, dar uma referência, assim, é um tema que o Claude Lefort trabalhou bastante, né? Um filósofo francês da segunda metade do século XX, justamente como algo que esse espaço vazio, né, sem o corpo, é toda uma discussão que remete a um texto clássico, que é Os Dois Corpos do Rei, enfim, o corpo que é esse, né, do poder do rei, na verdade, que é essa representação, e o corpo físico do rei. Isso, na modernidade, que a gente poderia chamar, aí varia, né, de autor, como é que se chama cada época, mas uma época mais clássica, e a nossa modernidade, digamos assim, né, do final do século XVIII, a gente pode colocar para cá, teria como característica justamente a ausência desse corpo físico, né, porque seria, então, um momento de reformulação, né, do espaço do poder, para além das ditaduras, né, das monarquias absolutistas, etc., em que há um espaço vazio. E esse é o espaço dessa representação, né, o espaço de um poder que, de algum modo, está em disputa, né? E o fato de ser aberto, estar em disputa, é o que caracteriza, mais ou menos, né, teria mais elementos, mas o que ele chamaria de a invenção da democracia, né? Então, isso é um ponto. Por que eu estou trazendo essa questão? Né? Para introduzir, como eu disse antes, uma certa diferença, ou duas linhas para a gente pensar a ideia do fascismo, que aqui eu poderia identificar a ideia de totalitarismo, né? Quando remetida a um regime governamental, vamos chamar assim, né? Então, uma coisa é a ideia de fascismo, né, que se alia, de algum modo, né, a um regime totalitário, e aí descreve melhor a experiência italiana, inclusive, né, Mussolini. Então, como regime, quer dizer, como Estado, né? E o quanto esse grau de disputa, né, porque é isso, eu entendo assim, né, agora sou eu, enfim, que não há uma ruptura, né, ou bem aberto em disputa, ou bem, né, totalmente fechado. Existe uma possibilidade, né, de pensarmos esse espaço em diferentes graus de abertura, né, ou de disputa, portanto, de democracia, ou né, o contrário da democracia seria, no caso, justamente um Estado totalitário, fechado, qualquer tipo, né, de disputa. Então, esse é um primeiro elemento, inclusive, para a gente pensar a nossa situação atual, né, pensar o governo atual, quer dizer, como é possível pensar, né, certamente vivemos, né, num grau muito estreito
de abertura, de disputa, né? Um certo autoritarismo que cala, né? E vocês todos que trabalham, inclusive, atuam numa área, né, que é imediatamente uma das diversas, né, que é imediatamente atingida por esse tipo de violência, por esse tipo de autoritarismo, que é a área da cultura, né? E basta ver, enfim, os exemplos são milhões, não preciso, né, entrar. Bom, mas eu queria separar, então, um pouco, né, a reflexão sobre isso, né, o quanto o termo, talvez, fascismo, ele permita pensar um regime, né, de governo específico, e, por outro lado, o termo fascismo atrelado às relações de uma estrutura social profundamente marcada por relações de violência, por relações, né, de autoritarismo, enfim, nas nossas vidas, nas práticas, nas relações mais cotidianas, né, que a gente experimenta, né, e que, evidentemente, pessoas que estão, né, em algumas situações enfim, da experiência social sofrem muito mais, né, do que outros. Enfim, se a gente tem milhões de recortes, né, aqui possíveis, recortes de classe, recortes do racismo estrutural, a gente tem recorte, né, de gênero, a gente tem recorte de sexualidade, a gente tem, enfim, né, várias, como que eu posso dizer, em vários aspectos, né, da vida social, essas relações de violência, relações autoritárias aparecem e se colocam. Tudo bem? Tá aqui? Vocês querem me interromper? Podem interromper, tá? Senão eu vou falando assim. Então, tá. Só para fazer, então, essa diferença para a gente pensando. E, assim, pelo que eu li da peça, pelo que a gente conversou, né, a peça Eco, assim, super bacana, estou ansiosa para ver a estreia. Eu acho que a conversa aqui, ela tem mais que ver com essa experiência, então, esse segundo, né, aspecto, com uma certa experiência social do fascismo. Isso eu trouxe, então, né, da informação, do material que vocês me apresentaram, né, das questões, do tipo de inquietude que vinha em torno desse tema. Bom, e aí eu não pude deixar de me lembrar, inclusive, porque é um autor com o qual eu trabalho muito, de um texto do Michel Foucault, que é a introdução que ele escreve ao antiético do Deleuze do Guattari, que é chamado Por uma Vida Não Fascista. Né? E aí, eu acho que localiza, né, esse texto justamente essa dimensão, né, da reflexão sobre o fascismo. Então, porque ele mesmo lá também, né, deixa claro que ele não está ali naquela introdução, naquele texto, né, ele apresenta o antiético como uma obra de ética, né, uma obra fundamental em diversos sentidos, e que, então, o recorte, né, a ideia ali não é falar do fascismo no sentido histórico, né, esse, enfim, que também eu falei lá no começo que não seria o foco, né? Mas esse que, segundo ele, está em todos nós, né? Nas nossas condutas cotidianas e, portanto, nas relações de poder, né? Cotidianas. Ele fala também, né? Do aspecto dessa abertura no sentido de o antifascista, né? Uma vida não fascista é aquela que se opõe a ideia as ideias totalizantes, né, unitárias, então isso toca também lá o tema do regime, do governo como um todo, mas não apenas, né, as ideias também, elas podem ter uma perspectiva totalizante, o que abafa justamente, né, ou solapa a possibilidade da diversidade, do debate, né, enfim, da troca.
E chama atenção ali que, então, para uma vida não fascista, ele está falando, né, com uma certa parcela, assim, digamos, da sociedade, né, que teria esse engajamento, esse envolvimento, né, na tentativa de lutar por uma vida não fascista. E aí nisso ele chama a atenção da importância, né, e da necessidade de que a prática política, né, ela deve intensificar o pensamento, né, e não se opor a ele, quer dizer, como que também aliar a prática política e pensamento, etc. Bom, nesse contexto, não vou ficar assim na leitura de texto, eu só queria ler. Nesse contexto, ele faz a seguinte pergunta, né? Coloca a seguinte questão: como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida? Eu trouxe essa frase porque ela tem 3 momentos aqui que me interessam, né, também colocar para a nossa conversa. Um é como pode o desejo, né? Como o desejo pode, deve, quer dizer, então, remete, não é uma palavra que o Foucault use tranquilamente, é uma palavra deleuziana, na verdade, muito mais do Deleuze e Guattari. Não vou entrar no método da questão, da diferença, porque não falar em desejo, inclusive aqui ele fala tranquilamente, né, mas traz a questão para uma coisa que também apareceu muito, né, na nossa conversa aqui antes de entrar no espaço, que é para a questão do corpo, né? Assim, então, tinha ali, né, eu li a questão da ação política e pensamento, mas o corpo, né, os desejos, a existência, né, no sentido mais, assim, profundo, né, a agência, né, digamos, aquilo que leva, né, às ações, aos interesses, de ser também pensado. Então, pode e deve desdobrar suas forças, né, essa intensidade, na esfera do político. E esse o político, assim usado, né, no masculino, diferente da política, também tem uma história, né, tem uma história conceitual importante, né, a gente poderia discutir a partir, por exemplo, do Carl Schmitt, que é o juiz, o jurista, né, do nazismo, enfim, do nazismo alemão, e aí faz toda a discussão sobre estado de exceção, enfim, tem, né, tem essa referência para quem se interessar. Mas o que eu queria só grifar é que justamente essa ideia de política, quer dizer, remete, de algum modo, a essa instância, não da política da prática, digamos, né, institucional ou, né, de diferentes ordens, mas esse campo, lá quando eu falava do Lefort, desse espaço vazio em disputa, né, dessa forma, digamos, em que o antagonismo ou o agonismo, também é uma outra discussão, é possível, né, é possível e no qual ele ocorre, efetivamente. Bom, nessa esfera, ele se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida. Né? Então, quer dizer, qual que é o horizonte, né, de uma vida não fascista? No fim das contas, é a possibilidade de reversão de uma ordem estabelecida. E que ordem estabelecida é essa, né, que a gente está descrevendo, de algum modo, como fascista, né, desse cotidiano. Essa ordem estabelecida, ela significa que há uma certa hegemonia, né, vou usar essa palavra mesmo, de pensamentos violentos, autoritários, né, e que se exercem no cotidiano de tal modo que é possível descrever a ordem estabelecida como sendo hegemonicamente fascista, né? Não sei, eu estou brincando com o termo, daqui a pouquinho eu chego no final a uma pergunta, mas que é hegemonicamente, ou muitos debates hoje diriam, né, estruturalmente, agora falando da nossa sociedade em particular, né, autoritária, opressora, racista, machista, né, etc, etc. Então, essa ideia de hegemonia é importante, e se a gente fosse para o recorte classe,
né, de pensar em relações de classe social, né, ou de opressão nesse sentido, seria preciso também, nesse tema do fascismo, notar é um fio só, tá? Que eu vou indicar, não vou continuar nele, mas há uma fala da Marilena Chauí, que eu estava assistindo outro dia, que vai muito nesse sentido, né? Dizendo que não mais é possível, não temos os mesmos traços hoje do fascismo, né? E por que isso? Porque há um outro tipo de classe trabalhadora. Então, seria preciso pensar também, né, nesses termos, nesse caso particular, né, particular, ou há quem diga que é o contrário, né, que esse que é o verdadeiro geral, universal, enfim, também é um outro debate, que a gente pode fazer em outro momento. Mas, de todo modo, do ponto de vista, né, das relações estruturantes e fundamentais de classe social, pensar se o termo, a viabilidade, né, ou a viabilidade não é bom, enfim, a riqueza, né, conceitual, no caso do termo fascismo, ela levaria a uma reflexão sobre a própria ideia, né, de classe social, de classe trabalhadora, como que hoje, né, ela acontece. Bom, a gente sabe aqui no começo do século XXI há toda uma reestruturação ou uma desestruturação do mundo do trabalho. Então, né, isso é um caminho que também exigiria um outro tipo de reflexão, mas é uma chave importante para pensar, né, que é o fascismo entre nós, né, ou esse termo. Então, essa é uma fala da Marilena Chauí que eu acho importante, mas ela insiste também que há, sim, né, o que cabe, que vem realmente desse conceito, desse termo, assim, a ideia de uma homogeneidade que caracteriza um Estado fascista, né? Então, essa homogeneidade, ou a hegemonia de uma homogeneidade, poderia dizer assim, ela é realmente, segundo a Marilena, né, característica de um Estado fascista, né, de uma sociedade fascista. Então, esse é um outro elemento. Bom, eu queria mais conversar do que falar. Eu tinha separado mais um aqui, trecho para ler do Foucault, mas como eu acabei passando já, depois no debate, qualquer coisa eu volto e leio, tá bom? Eu queria ir para o último ponto, esse aspecto só dessa fala inicial, assim, para poder ouvir vocês, né, e saber o que vocês acham, o que vocês pensam. Que, assim, levando tudo isso em conta, né, eu passei meio rapidinho, fui apontando aqui e ali, mas o que eu queria construir aos poucos, e que tem a ver com a distinção lá inicial, né, do governo, do regime, e do uso, né, da palavra fascista para caracterizar a dinâmica, né, social violenta e autoritária. O que eu fico pensando, e aí eu queria, então, já que vocês me colocaram a pergunta, que é um desafio, né, o que é fascismo, eu vou devolver com uma outra pergunta para a gente ir trocando e conversando. E a pergunta seria a seguinte: quando a gente fala fascismo, né, para descrever essas relações autoritárias, será que a gente não enfraquece o reconhecimento de nossa estrutura autoritária? Entende? Porque, assim, muito mais difícil você colocar a questão das relações autoritárias, não é? Nesses termos, e ter algum tipo de identificação. Todo mundo vai falar, mas não sou fascista, não é? Será que é o melhor modo, né, de atuar por uma vida não fascista? Usando realmente, né, esse termo? Será que ele não é muito carregado por uma caracterização de um regime de Estado muito específico, né, e historicamente localizado, inclusive muito posterior à Constituição, agora falando da gente aqui no Brasil, a Constituição da nossa estrutura, que o fundamento dessa estrutura autoritária e violenta é certamente o absurdo dos anos de escravidão que esse país teve, certo? Então, assim, isso é impossível né, pensar essas relações sem fazer, sem, né,
sem pensar no processo de escravização que foi constituinte, né, das nossas relações sociais, que é ainda constituinte das nossas relações sociais. Então, e portanto do nosso fascismo, né, diário, cotidiano, esse aí que a gente está querendo pensar. Então é muito anterior, né, e a palavra acaba deslocando para uma situação estrangeira, num certo sentido, estranha, e aí os integralistas iriam me matar, né? Assim, mas, enfim, que é de uma experiência social outra, né? E específica, né? Europeia, e principalmente a experiência italiana e a experiência, a gente poderia pensar no nazismo alemão, enfim, e alguns outros também, alguns outros regimes que poderiam ser, né, mais diretamente descritos desse modo, com esse conceito. Então é isso. Eu queria, na verdade, fazer uma fala assim, um pouco aberta, um pouco geral, mas para colocar essa pergunta para mim mesma, também eu não sei, para vocês, para a gente, né? Será? Quer dizer, porque eu acho que a gente também precisa pensar não só sobre a realidade desse fascismo cotidiano, mas sobre, por isso também eu trouxe Foucault, bom, por uma vida não fascista, quer dizer, então como a gente discute estrategicamente, no certo sentido, um modo de atuação, de reflexão, que realmente nos permita, como é que ele falava aqui no final, nos permita intensificar o processo de reversão da ordem estabelecida. Então é isso, né? Quer dizer, acho que é isso que a gente quer, é isso que a gente está aqui, é isso que eu quero. Né? Então, como que a gente faz para intensificar o processo de reversão dessa ordem estabelecida, que é uma ordem estabelecida, sim, em termos, né, de violência, em termos de autoritarismo, etc., etc., a gente, chamando de fascismo, não sei, porque essa forma, esses termos, inclusive na nossa experiência social, inclusive anterior, né, historicamente falando, e eu acho que mais disperso, difuso, do que o conceito de fascismo permitiria pensar, mas eu não sei, eu coloco isso como uma questão, e é isso, super agradeço, na verdade foi isso que eu preparei. Tinha aqui uma leiturinha, mas essa parte da leiturinha é meio chatinha às vezes, então eu pulei, de repente no debate eu posso voltar, tá bom? Obrigada, todas, todos, não sei se ajudou a pensar, enfim. Nossa, perfeito. Nossa, agradeço. Eu iniciei, né, e acabei nem agradecendo também a sua presença, então aqui eu agradeço a sua presença e agradeço pelas palavras e por essa questão em especial, né? Acho que essa questão é muito importante mesmo, né? Acho até legal quando você fala dessa relação estrangeira, dessa coisa, né, dessa coisa estrangeira, toda essa ideia do estranho, né, do estranhamento, dessa coisa que está mais distante. E aí, convocando, inclusive, a Mariana Chauí, que foi citada, né, em 2000, se eu não me engano, a Perseu Abramo convidou ela para falar sobre os 500 anos de Brasil, isso que chamaram de Brasil, né? E aí ela escreveu um livro, né, que é Brasil, um mito fundador, sociedade autoritária, acho que é isso, se eu não me engano. Brasil, É um isso, mito né? fundador, sociedade autoritária. Isso. E eu acho muito interessante esse livro, inclusive, assim, indo aí ao encontro disso que você acaba de trazer e dessa questão muito importante, né? Porque ela inicia, de algum modo, ali o livro trazendo um conceito, né? Que é a ideia de semióforo, né? Que são essas peças de museu, são essas peças... Estou tentando resumir assim de cabeça para lembrar, mas se eu me equivocar, por favor, me corrija, mas que tem esse lugar aí de... Enfim, essas peças que sobreviveram, que estão expostas até, né? Essas ideias que estão nos livros de história, essas ideias que estão... E aí tem um lugar desse mito fundador que ela traz, que bom, além do verde e amarelo, que está aí há muito tempo, né, seleção canarinho e diante, tudo isso, né, é uma coisa, uma ideia impregnada de que o Brasil é um povo festivo, feliz, e que, como que é, tem até um termo que depois um sociólogo usou, que é... Cordial. Isso, perfeito, isso, exato, essa ideia da cordialidade, né, e o quanto isso também
acaba deixando nebulosa, assim, nebulosa, não sei se é a melhor palavra, mas deixando, de alguma forma, embaçada, né, esse debate exatamente desse autoritarismo que é presente nos semióforos brasileiros desde quando o Brasil foi chamado de Brasil, inclusive, né? Desde quando todos os processos de colonização, enfim, enfim, de imposições de valores, daí vai, né? Então, poxa, é muito, muito legal, fico muito feliz com essa questão, porque eu acho que ela aponta, né, para muitos lugares que a gente precisa rever mesmo na nossa história e na gente, essa ideia toda da cordialidade. Enfim, eu lembrei disso, quis fazer esse comentário, mas também passar a palavra aí para as pessoas que queiram falar, trazer coisas. Posso fazer um comentário sobre essa tua referência, rapidinho? Então, esse livro da Marilena eu gosto muito também, né? É um livro isso, né? Datado, quer dizer, no sentido de que ele foi escrito para, né, pensar uma situação bem específica, que é a comemoração dos 500 anos do Brasil, né, em 2000, mas ele justamente mostra, né, como não há nada datado, né, porque é uma construção permanente, né, uma reconstrução, uma atualização, uma reatualização do mito fundador, né, que no fundo, bom, aí tudo bem, tem fases, né, ela distingue alguns momentos, algumas maneiras como isso é pensado, quando que, né, que o que está em questão é a questão da identidade nacional, quando, enfim. Mas, grosso modo, assim, se trata do quê? De atualizar um mito da sociedade conciliada, né, pacificada, ou seja, essa ideia de hegemonia não, desculpa, de homogeneização, ou que eu falei lá no começo, né, da ideia que tende à totalização, né, então, ao todo, né, somos, assim, então, não há conflito, não há disputa, né, hoje em dia as pessoas diriam, é muito polarizado, né, precisa, assim, que, gente, polarizado é ótimo, polarizado é disputa, é aberto, é, tipo, sei lá, né? Quer dizer que as coisas estão sendo complicadas, né, o que não é legal já dizia o Nelson Rodrigues, é a unanimidade, né? Então, assim, essa ideia que tende, né, a homogeneidade é uma reconstrução da representação da nossa própria história, né? Então, esse é um mito fundador, né, da harmonia, da homogeneidade que é atualizado e reatualizado em alguns momentos, e tem um dos capítulos que ela abre de uma maneira que é muito interessante, né? Com um tipo de música que é tocada na Copa de 58, 58, né? E 70, né? Então, que é uma marchinha tipo, né, de carnaval, e depois uma marcha militar, né? Tipo, enfim, ela vai trabalhando com esses. É uma introdução curta, assim, até pena que eu não estou aqui, senão até li, assim, que é bem interessante, né? Assim, mas, independentemente, quer dizer, conforme o momento, ou seja, conforme o gosto, o sentido do momento, mas sempre numa mesma função, né? Totalizante, digamos assim. Então, nesse aspecto, né, de uma tendência fascista, aí já não sei a palavra, mas é bem, bem legal, esse livro é bem bacana. Nossa, sim. E me faz lembrar também de uma outra coisa que me passou agora, te ouvindo nessa complementação, que é de um monumento que tem em Goiânia, que são as 3 raças levantando assim o Brasil. Daí é tipo um índio, um negro e um branco, assim, né? Então, dentro dessa ideia mesmo, né? Enfim, isso bem... Enfim, né? E é um monumento, né? Tá, acho que na frente, se eu não me engano, da Assembleia Legislativa. Não, acho que na Assembleia Legislativa. É um outro prédio do Estado, assim, represente, enfim, não sei de qual poder agora. Mas... Chama Macunaíma, por acaso? Esse monumento? Eu tô só brincando. Não sei se chama Macunaíma, mas acho que é a mesma lógica. É o movimento das 3 raças. É o monumento das 3 raças. O Macunaíma passa por isso mesmo, né, Miguel? Ele passa por todo esse processo. Eu acho que o Mário de Andrade é até muito esperto nesse sentido, né, de reescrever sobre a identidade nacional, mas misturando tudo, fazendo um herói torto, né? A gente gosta de herói, né? Um anti-herói. Que era preto e se torna branco, né? Olha que doideira. Quando
vai para Metrópole. O filme é muito bom, né? Eu ia falar uma coisa sobre a questão da uberização, né? Isso veio muito forte quando você falou, Mônica, da questão dos trabalhadores, né? Porque a gente o tempo todo está em relação a esse novo tipo de trabalho, a gente mesmo está o tempo todo trabalhando dessa forma diferente, inclusive por causa da internet, muito em função da pandemia, a gente começou também a trabalhar, muita gente teve que trabalhar com redes sociais, e muita gente trabalha com redes sociais, que é uma coisa muito diferente, muito nova, e muita gente trabalha com justamente entrega de delivery e também com carros a uberização, né, que a gente mais conhece. E aí eu estava pensando, né, porque isso é muito homogeneizante, né? Isso é uma tendência autoritária mundial, se a gente pensar, porque realmente as pessoas estão trabalhando dentro de plataformas que são mundiais, que são multibilionárias, né? Então é uma certa tendência de homogeneizar também essa classe trabalhadora que é tão diferente, porque uma pessoa que faz Uber no Brasil é muito diferente de uma pessoa que faz Uber na Inglaterra, que é muito diferente que faz Uber, sei lá, em algum outro lugar do mundo, né? Então, é claro que tem toda a questão de acesso, enfim, mil coisas. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que, assim, no Brasil a gente tem também, e aí várias coisas me vêm na cabeça, porque tem o galo de briga. O galo de briga é uma figura interessante. O galo de briga, não, tô doido. O galo de luta. O galo de luta, que é o galo, que é o cara dos deliveries. E ele ele fez um movimento bem interessante, né? E ele que fez também a queima do Borba Gato, estava todo nesse movimento, ele é antifa, ele, né, claramente está nesse movimento do antifascismo. E ele é um cara que assume uma identidade de trabalhador desses movimentos, mas indo contra. E aí eu acho que tem um pouco essa questão, a questão do desejo, assim, a questão do Foucault. Tipo, tem resistência. Esse cara, para mim, mostra muito isso. Tem resistência, mesmo nesse lugar massificador, que maltrata o trabalhador, e principalmente você não sabe nem quem é seu patrão, tem gente que está fazendo um movimento bem interessante, assim. Então, comecei a pensar sobre isso, assim, sabe? Porque eu acho que a gente está numa situação cada vez pior, me parece. Então, como a gente vai reagindo e resistindo a essa situação cada vez mais massificante, homogeneizadora, e que, né, enfim, que vai gerando tudo isso. Então, muita coisa veio na minha cabeça com relação a isso que você foi falando. E tem mais alguma coisa que eu ia falar? A questão do autoritarismo que você tinha falado, eu também fico pensando isso, e às vezes muita gente fala, porque a gente está vivendo uma ditadura, né? A gente está nesse governo. Tem gente que fala de uma forma meio besta, assim, mas não é ditadura, gente. O cara foi eleito democraticamente, então ditadura não é, me desculpa. A gente está vivendo uma situação bem complicada, mas ditadura não é, porque a ditadura ela tem um marco, né? E é autoritário, mas é diferente também. E não quer dizer que a gente também não... essa sociedade agora, ela está desse jeito, esse Brasil está desse jeito, em função também de vários governos militares, não só de 64 para frente, mas antes também. Então, enfim, né? Muita coisa na cabeça vem. Muito obrigada. Acho que isso também amplia os nossos horizontes. Assim, a gente conversar também, faz a gente pensar em muita coisa. Ah, legal. Posso ir comentando, assim? Fiquei à vontade. Não, achei bem legal, Ana. Olha, porque eu diria o seguinte, né? Primeiro, esse processo de uberização, né? Usar essa palavra, mas, enfim, a precarização das relações de trabalho, né? O que é, né? Tem um efeito, assim, digamos, na possibilidade de organização da classe trabalhadora, que é muito esse que você citou, na questão, né, dos motoristas, dos trabalhadores, né, de aplicativos e tal. E que, né, tem conseguido, mesmo assim, organizar greves, né, organizar coisas que é muito forte, mas, sei lá, pensa nas vendedoras Natura, por exemplo, né, não tem uma relação de trabalho, estabelecendo greve, né, X. Então, assim, é um processo muito complexo, né, porque atinge diferentes formas, né, de trabalho, e ele é concomitante, né, quer dizer, eu acho, também estou falando aqui agora um pouco, tá, absolutamente, mas até onde eu vejo, esse processo de reformulação do modo do trabalho, ele acompanha, claro, né, o processo de financiarização, né, do capitalismo. Então, por isso, enfim, é um efeito diferente, né, de um processo em que o capitalismo levava, por exemplo, a uma industrialização, porque aí na indústria você tem também o trabalhador e você tem, né, a formação e o crescimento da forma, enfim, de organização que são os sindicatos, né? Então, o que a gente tem agora, mais recentemente? Uma
desestruturação das formas organizadas também de defesa, né, em relação ao trabalho. Por quê? Porque há essa uberização, né, há toda uma outra... A gente poderia discutir se isso é o neoliberalismo ou não, se a gente já é um outro assunto, mas só para comentar, né, então, eu acho que tem muita razão, assim, né, e é preciso pensar sobre isso, né, quer dizer, o quanto que, por um lado, né, não se trata de um tipo, né, de acúmulo de capital que tenha qualquer tipo de relação com geração de emprego, de renda, né, ele é muito diferente quando ele é financiarizado, absolutamente. Então, nem a direção da indústria, né, a gente não tem mais, ainda mais no Brasil hoje, né, enfim, não indústria, só commodity, agronegócio, enfim. E na outra ponta, justamente, um outro tipo de classe trabalhadora, né? Isso que a Marilena Chaui estava um pouco pensando, eu acho que é fundamental como tema, né, para a gente pensar. Aí você fala, mas veja, eles organizaram a greve e tal, tem poder, tem resistência, né? Tipo, de algum modo tem resistência. Eu acho bem bacana essa frase, assim, o Foucault diria, eu não sou o Foucault, eu tenho várias críticas, tá, queria dizer isso, assim, mas acho que nisso é interessante, né, onde há poder, há resistência, né, aí eu volto para a questão de graus, por exemplo, né, toda a relação de poder, ela em alguma medida, né, também uma relação de resistência, mas claro, né, isso pode ser muito forte ou não tanto, né, enfim, é uma questão também para a gente pensar. E se você me permite, eu entendo, concordo com você, a dificuldade, né, de falar assim, sem mais, bom, vivemos uma ditadura. Acho que é um assunto bem delicado, acho que é o mesmo tipo de preocupação, né, com o uso da palavra fascismo, que eu tentei, né, trocar aqui, ver o que vocês acham, daria para a gente pensar também em torno dessa questão. Mas ele não foi eleito democraticamente, do meu ponto de vista, né? Porque houve um tipo de movimento do judiciário brasileiro, sobretudo, com várias questões que reconfigurou, né, digamos assim, o modo das eleições de 2018 e que vem da esteira de um golpe, né, de um golpe de governo. Então, um pouquinho mais, assim, talvez... Entende? Não chegaria tanto. Mas tudo bem, eu entendo, super entendo o que você falou, estou de acordo, e acho que seria preciso também ter esse debate, né, essa calma, assim, o quanto que dá, né, para a gente chamar de ditadura ou não. Agora, uma coisa é certa, dá para chamar de autoritário, violento, está aí a CPI, né, com uns 9, a gente sabe que poderia ser uma lista maior, né, crimes, isso só apurados numa CPI, né, ainda específica. Então, com certeza, é complicado. Diga, só isso, são os comentários. Isso. Fazendo um link um pouquinho com isso que você me fez pensar agora sobre a palavra, né, a força da palavra do fascismo, por mais acho que ela seja um registro de um contexto histórico com um desfecho muito drástico, eu acho que o nosso... primeiro, não foi um movimento que acontece do nada, né? Ele é construindo aos poucos. E aí isso vai numa espiral que acaba tomando uma proporção trágica como foi. E aí, fazendo um link com isso que a Ana traz da uberização, por exemplo, a gente vive um outro momento. Então, não dá para esperar que aconteça naquela mesma intensidade, porque é sutil, sabe? Conforme a gente vai percebendo, ele ainda acontece de uma forma sutil. E se a gente não reconhece isso como uma característica que pode levar para esse desfecho, está levando, né, no genocídio, em tudo isso que a gente está vendo, parece que a gente fica esperando acontecer esse desfecho final para poder reconhecer como um processo. E aí faço esse link com isso que você trouxe do golpe, né? Precisa ser um golpe daquela forma que invade o palácio, ou as fake news e todas as outras coisas estão aí movendo um golpe acontecer a partir das referências que a gente tem.
E se, ao mesmo tempo, hoje a gente tem essa acessibilidade de troca de informações, a gente está organizado muito rápido para o debate antifascista, eles estão também organizados, sabe, para o controle fascista. Então, no meu ponto de vista, assim, dentro do meu achismo, eu acho que é muito importante reconhecer nas micro-relações, porque é a partir delas que talvez a gente consiga ainda discutir e evitar que chegue ao macro. Não, verdade, Marcos, concordo com vocês, né, das relações mais sutis, aparentemente sutis, né, que não são nada sutis, da experiência cotidiana, assim, né. E você tem razão, quando você falou, até pensei numa coisa, né, a pergunta que eu procurei formular, assim, bom, se estrategicamente falando, né, não digo que não descreva, que a palavra fascista não descreva essas relações, né, o que eu quis dizer é, estrategicamente falando, na luta por uma vida não fascista, será que a gente usar e caracterizar com essa palavra, né, fortalece ou não? Mas também tem um outro lado, né, você falou da força da palavra, tem um outro lado que é isso. Por outro lado, o termo antifascista tem agregado muito, né? Você vê como, né? Então, assim, uma coisa é pensar o inimigo, né, digamos assim. Mas outra coisa que é um processo também interessante, né, que a gente pode pensar, que é esse de o que nos une, né? Então, mesmo que seja um pouco difuso lá a ideia, bom, o que é fascismo, não é? Bom, somos antifascistas, sabe? De alguma maneira agregadora, tem esse poder, tem essa potência, né, inclusive transformadora. Então, também pensando agora a partir do que você falou, eu faria essa ressalva, talvez, né, no que eu estava tentando expor. Acho que né, tem esse outro lado o posicionamento contrário a isso, seja lá o que for, essa merda toda, desculpa falar, né, é um termo que tem agregado, que tem as pessoas se identificam em diferentes movimentos, em diferentes lugares, e acho que isso é super potente, né, justamente nessa reversão da ordem estabelecida. Eu fiquei pensando muita coisa, né? Foi muito legal. Porque essa conversa foi boa para estabelecer um limite que já tinha acontecido e às vezes a gente demora para saber, né? Fico pensando no desenvolvimento da linguagem, assim, como ferramenta de comunicação. Então, quando eu me deparo com fascismo lá em 2012, e eu penso no fascismo agora, é uma outra concepção desse entendimento, né? Que ele vai ganhando novas camadas, novas profundezas. E quando a gente começa o processo com Eco, o fascismo estava muito latente porque tinha uma ameaça assim que a gente não estava acostumado, né? Teve um golpe, depois de um golpe teve uma possibilidade de uma pessoa totalitária assumir. Então, quando a gente se depara com o processo, a gente se depara com a primeira referência próxima da gente jovem com isso, que não tem a ver com escravidão, né? Afinal, o recorte aqui não é racial, não diretamente, mas a gente começa a tentar fazer esses links históricos, né? E agora, depois de tanto tempo, a gente começa a olhar para a história do nosso próprio povo sem procurar uma história colonizadora, porque me preocupa muito esses termos colonizantes, porque a gente acaba sempre em comparação a um território que nos coloniza, né? Então, eu fiquei pensando primeiro na diferença, né, na perspectiva da diferença do Deleuze e Guattari mesmo, que eles trazem uma outra concepção de mundo, e acho que isso para mim tem sido assim fundamental para entender uma vida com uma estrutura não rígida, né, que para mim pode ser chamada de fascismo, mas pode chamar até outro nome. Então, chamar isso de uma estrutura rígida, dizer que a ciência é rígida, que a verdade é rígida, que a moral é rígida, essa rigidez estrutural, pensar a diferença, ela me permite compor uma nova realidade. Então, a minha prática antifascista já tem abandonado o termo fascista há muito tempo. E aí, quando a gente puxa essa conversa, eu não me deparei para pensar, falei, é verdade, nosso tema é sobre fascismo. Faz 3 anos que a gente está trabalhando isso aqui,
E aí agora eu entendi e falei, cara, é isso, faz tempo que o fascismo não tá aqui no meu linguajar, não tenho um linguajar antifascista, não, eu tenho um linguajar da diferença. Acho que essa narrativa, né, esse caminho foi sendo bem traçado, assim. E quando eu penso em caminho, eu penso em linhas, né? E em linhas duras, linhas moles do Deleuze, e nas linhas de fuga que tem inventividade. Então, para a gente ter um combate direto, tem que ter uma inventividade nas linhas de fuga, e não nessas linhas rígidas de conceitos fechados e colonizadores, né? E aí, essa inventividade, eu fico pensando, por exemplo, no meu corpo e nos meus hábitos corpo. E no corpo que habito, né? Então, eu, no processo pandêmico, me debrucei muito em minha racialização, né? Que corpo é esse? Um corpo índio, um corpo branco, um corpo estrangeiro? E aí fiquei pensando sobre o meu olhar estrangeiro, e sobre como eu olho, por exemplo, a nação brasileira com aquela trajetória na Bolívia. E eu sou estrangeiro também na Bolívia, então como que eu olho a Bolívia com esse olhar como brasileiro me permite ter um jogo de mobilidade política que eu percebo que não é tão fácil de ter essa percepção assim da diferença e desse olhar estrangeiro que você citou, que foram as coisas que foram me instigando aqui. E aí eu fiquei pensando sobre essa onda, então, que tanto aqui quanto lá na Bolívia eu tenho pontos de comparação, né? Porque lá é a esquerda que está sendo totalitarista e aqui é a direita que está sendo totalitarista, né? Evo Morales em parceria com Lula. Aí quando tu tem duas histórias do mesmo jogo, sabe? Duas possibilidades. Eu sou gêmeo. Então eu brinco que eu e o Carlos, tendo o mesmo genótipo, somos idênticos, somos duas possibilidades da mesma história, né? É como se fosse eu, no mesmo tempo, espaço de eu mesmo, que contou outra história, assim, uma brincadeira. E a mesma coisa acontece com os irmãos latino-americanos. Então, olhar para o nosso redor é ver outra possibilidade de Brasil colonizado, né? E isso tem me deparado muito com esse questionar o que está acontecendo. E aí, nessa inventividade, eu fico muito me perguntando como lidar com esses fundamentalistas, então. Como lidar com essa onda toda, com isso que está... E aí eu fico pensando que eu tenho que constatar que é um colono mesmo, né? Eu tenho que constatar onde que eu assumo práticas colonizadoras e onde eu assumo ser colonizado, né? Porque são convites ofertados e sendo aceitos o tempo todo. E eles não são assim tão simples de ser identificados, isso que é problemático, né? E então essa diferenciação desses discursos colonizantes, onde eu perpetuo eles e onde eu faço uma linha de fuga que inventa outra coisa, por meio do meu corpo e de tudo que me compõe, é a resistência do Uber. Então, qual é a linha do Uber que consegue fazer uma greve? Né? Essa linha de fuga que me interessa, é essa inventividade que me interessa para essa resistência de um novo processo, desse novo processo que não é fascismo. Então, acho importante não chamar de fascismo e tentar batizar nosso filho com um nome, né? Porque é outro filho. É totalmente diferente, eu acho mesmo que é totalmente diferente, e eu acho que carrega uma ingenuidade do movimento esquerda, por falta de repertório. Eu falo isso por mim, porque eu tinha falta de repertório, eu me debrucei sobre essa questão e percebo que não é a mesma coisa. E aí eu fico pensando muito no biopoder, eu fico pensando muito na semântica, e eu fico muito pensando em se eu quero ser panfletário e continuar com um discurso modernista, ou eu quero ser sublime, assim, no sentido de sublimar as questões por meio do afeto e criar inventividade. Ufa, pensei bacana. É isso. Ai, Miguel, obrigada. Na verdade, é isso, né? O tema da inventividade, acho que ele é fundamental, né? Acho que foi isso que você colocou, como lidar com isso, né? Com isso, né? Aí a gente, isso, é difícil quando a gente vai, né, parar para pensar nas palavras, bom, como é que a gente chama, como a gente chama, bom, sei lá, virou isso. Não, acho que é importante também nomear, né? Mas nomear com uma certa segurança, assim. Então, por isso que é importante a gente conversar e ver, porque há um outro, né? Porque se há algo que nos une, né, do lado de cá, digamos assim, como, sei lá, antifascistas, a gente poderia chamar, então, é porque há algo, né, há um outro, uma alteridade que né, que a gente quer recusar, né, que a gente quer que desapareça do planeta, né, há um modo de ser,
né, que é oposto a esse modo de ser. E quando essas existências estão em conflito, né, e inclusive muitas existências podem ser aniquiladas em função desse outro, né, é preciso pensar nesses termos de disputa mesmo. E aí a gente vai ajustando, né, como é que a gente nomeia, como é que a gente vê, assim. Bom, eu particularmente, se pudesse dar a minha opinião, eu vejo de dois modos, né? Um modo que é isso que eu tenho tentado pensar, né, com um colega pesquisador que eu citei no começo, o Diego, há uma racionalidade colonial, né? E que, em algum momento, ela se alia, né, a um liberalismo mesmo, a um neoliberalismo, se a gente quiser chamar, no fim das contas, capitalismo, se a gente quiser chamar, sabe? Tem aí um modo de vida outro que é aí que está a questão, né? Que não tem como conviver. Esses modos de existência, eles são contraditórios, conflituosos, né? Por quê? Porque sempre se trata da não diversidade, né, Miguel, que você falou que é importante, justamente da não pluralidade, da não diversidade, né? Aí a gente volta lá até para um mito fundador, né, da ideia única, né, do horizonte totalizante, como é que você chamou, de uma moral rígida, né, uma fixidez, assim, desse ponto de vista, né, de pensamento, de moral, de modo de vida, né, de ser, tem que ser assim, tem que ser assado, como é que você se encaixa naquilo e tal. Então, é isso, assim, eu acho bem interessante, eu gosto da tua fala, assim, de te ouvir, né, essa questão do olhar, de um certo deslocamento, que te permite olhar de uma determinada maneira, né, por conta, né, bom, sou estrangeiro, não sou... Eu não entraria no debate, assim, sobre a Bolívia, até porque eu não tenho competência, condições de fazer, mas gostaria de uma hora te ouvir sobre isso, né, como é que é para você essa experiência, como é que você vê. E... Bom, é isso, assim, só para fazer um comentário, mas já que eu comecei nessa lógica também de comentar, porque todos vocês falaram falas que vão me instigando, assim, a conversar, a trocar, sabe? Então, acho que é isso, Miguel, a gente tem que pensar nessas linhas de fuga, né, e colocar uma inventividade a favor da possibilidade de diferentes modos de existência que não sejam aniquilados, né, por esse que hoje se não hegemônico, pelo menos é forte, né, é forte, atuante, é presente e se reproduz, né, em diferentes aspectos aí da vida cotidiana também, como falou o Márcio antes, né, nas micro-relações, né, vai contaminando de uma certa forma, né, é quase como se tivesse eu penso, assim, às vezes muito na forma de uma cadeia alimentar mesmo, que a gente estuda na escola, assim, e é como que essas relações de violência autoritárias, com todos esses mecanismos, né, esses horizontes totalizantes fascistas, fosse se espalhando, né, nas relações mais diversas, nas relações de bairro, com seu vizinho, com seus familiares, enfim, sabe, assim, como uma coisa que vai escorrendo lá de cima e contaminando todas as relações sociais, eu penso. Desculpa, eu quis dizer que eu penso em plantas rizossomáticas, né? Parece que elas vão encontrando raízes e fixando e virando, de repente, uma coisa só. Também, é o que eu gosto da imagem da cadeia alimentar, porque ela, inclusive, tem um apelo antropofágico, se a gente quisesse desenvolver, né? Não sei, é uma viagem minha que eu tenho. Bom, aproveitando aqui rapidinho, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, e quiser também comentar alguma coisa, quiser também levantar alguma questão, a gente pode também trazer aqui para a roda, né? Porque a gente está aqui dentro dessa sala de bate-papo, Mônica e as pessoas que integram o Retalho Coletivo, mas todas as pessoas que estão assistindo são bem-vindas a também, enfim, se
se manifestarem caso queiram. Então, enfim, eu já falei muito, então eu já vou parar de falar por hoje. Mentira. Mas eu vou fechar o microfone para quem quiser mais ver. Eu queria comentar uma coisa sobre esse biopoder e sobre essas relações do outro, né? Que eu fico pensando assim, eu fui reclamar com uma psicóloga que certas pessoas do meu círculo de trabalho discordam de mim e são de posicionamentos políticos, né? E discordam, assim, tô falando de pessoas que têm hierarquias e tal, sobre mim. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, como que eu faço? Por que é tão difícil? Não consigo, não sei o quê. E aí ela fez uma pergunta interessante, assim, que mudou a minha sofrência, que é, como é, Miguel? Como seria viver num mundo onde todo mundo concorde com você e seu pensamento é pleno, né, ético? Como seria esse mundo onde todo mundo fosse o que você queria que fosse? E isso mexeu muito comigo, né? Falei assim, cara, que medo desse mundo, né? Não é isso, né? O mundo aberto, a possibilidade, agora voltando até lá para o começo, né? De disputa, o espaço do poder, porque não precisa também ser poder, né? A casa do rei, pode ser. Todos os espaços são espaços de relações de poder, né? Se a gente pode dizer assim. Também, né? Que eles estejam em disputa, abertos, né? Possam, claro, sem a violência, né? Sem o autoritarismo, mas possam sempre ser pensados, tal. Achei bacana o modo como ela colocou e que você trouxe aqui. E também que o conflito ele é necessário, né? Não necessariamente esse conflito de relação, o conflito entre coisas que são diferentes mesmo, não nesse sentido de quem é mais ou menos, né? Mas no sentido da gente entrar num embate, porque eu tenho muita dificuldade, acho que temos, né, de debater de ir contra, e de falar com pessoas diferentes da gente, né, Miguel? Assim, tá falando, né, das suas relações, eu também penso. Quais são as pessoas que eu tenho perto? São pessoas que concordam comigo, muitas vezes. Porque a gente tem uma certa dificuldade também em se relacionar com pessoas muito diferentes que dão aquele embate, assim, né? Me passou isso também, assim, nesse sentido. Talvez a gente também gostaria muito que as pessoas pensassem como a gente, porque seria mais fácil. A gente consegue conversar mais, a pessoa toma cerveja com a gente, fica feliz, tá tudo bem, né? Mas não, né? Claro que não. Senão seria o que é, né? Esse mundão aí. Então, é isso, né? O conflito necessário, vários pensadores e pensadoras, né, do século XX, assim, e também XXI, que, na verdade, até antes, enfim, não vou fazer a genealogia da questão, mas pensar justamente a irredutibilidade do conflito, né? A gente chamaria assim, digamos, que é isso, né? Quer dizer, justamente como pensar uma sociedade solidária, socialista, eventualmente, e que comporte, né, conflito, que existe, e que é esse, né, que acho que você está falando, Ana, que é bom que tem, porque afinal de contas é ali um modo, né, de expressão de diferenças, de diferentes pontos de vista, de diferentes concepções, etc. Então, assim, por exemplo, né, eu mencionei na fala o Carl Schmitt, que pensou, né, muito a ideia de estado de exceção e pensou justamente o par, né, amigo e inimigo, né, numa chave, então, de compreender o político como, né, o espaço do conflito, mas, no caso dele, conflito ao limite, né, inclusive numa chave mais estatal mesmo do que, né, de sujeito, de indivíduo. Então, o Estado contra o Estado que põe, sei lá, em risco, né, um modo de existência, né, de uma determinada, enfim, comunidade, sociedade. Tem o direito, né, o direito bélico, né, diria lá, de aniquilação mesmo, sabe? Então, pensado assim. E aí a gente tem depois, né, a partir um pouco, claro, eu estou falando aqui de uma maneira muito até quase leviana, assim, mas só para dar a ideia geral, né, do modo como o conflito pode ser pensado, nesses termos, mas depois há, por exemplo, uma leitura, né, que a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau fazem, do Carl Schmitt, num livro
entre outros, né? Vou mencionar o mais conhecido, que é Luta por Hegemonia e Estratégia Socialista, mas que é justamente pensar, então, não esse antagonismo, né, que comporta a ideia de aniquilação, mas o agonismo, ou seja, não mais em termos, né, de amigo e inimigo, mas em termos de adversários, né, mas que mantém a oposição nós-eles, que é isso que eu estou querendo dizer, na verdade, que eu acho que é o que você pensou, né, assim, que o conflito está aí, quer dizer, nós, eles, um pouco no sentido de que há essa diversidade, né, agora, a partir de que horizonte, né, que a gente pode, então, realmente assumir essas distinções, né, eu falei lá no começo, a polarização é bacana, né, porque quer dizer que há disputa e que há posições, né, afinal de contas, você se posiciona, senão, né, não tem. Então, é muito interessante, né, o pensamento da Chantal Mouffe vai muito nesse sentido de pensar uma democracia radical, né, em que então se assuma a irredutibilidade do conflito, né, na política, ou no campo do político, sem essa chave, né, da violência e da aniquilação, que é do pensamento do Carl Schmitt. Enfim, só para já essa parte mais meio professora, né, indicando leitura, mas enfim, acho que tem a ver com essa preocupação, e é interessante. Nossa, eu agradeço muito a questão que você coloca, Mônica, sobre a palavra fascismo, né? Porque realmente, quando a gente estava pensando nessa peça, essa palavra estava sendo muito repetida como um carimbo mesmo, né? É muito falada de todos os lados, dos vários lados. E o quanto isso é um esvaziamento da palavra, que também é um regime, não, registro, é um modo de operação do totalizante, né? É esvaziar o sentido das palavras, tirar o significado delas e mais, a possibilidade dos vários significados das palavras, que é isso que atrita os nossos diálogos e compõe as nossas diferenças, né? Inclusive a diferença das palavras que a gente usa. E o quanto também essa palavra se torna deslocada, né? Bastante deslocada dos seus sentidos, das suas mudanças, enfim, do que fascismo representa hoje, para se transformar num lastro, um xingamento, na verdade, né? O quanto isso, na verdade, acaba cavando mais grandes vazios entre nós, porque é uma palavra que sim, como você disse, remete muito mesmo a um regime específico que aconteceu em algum lugar do mundo e teve os frutos que a gente sabe, desastrosos, terríveis. Então eu tenho pensado muito nisso, nessa questão do uso das palavras e das várias outras palavras que volta e meia vêm e voltam como hashtags, e aí tem a palavra e tem o anti-aquilo, e o quanto isso realmente está se transformando numa ação, né? Bom, tô chovendo molhado. Acho que algo que me passa também nesse sentido é o quanto, assim como o esvaziamento das palavras, são frases facilmente abraçáveis, né? Como o união faz a força, somos todos iguais, que são falas que também, se não são discutidas, elas podem se transformar em a união fazer a força, apagar a singularidade e oprimir. Ou, enfim, somos todos iguais, então não há tempo para a reivindicação das diferenças, enquanto somos diferentes, né? E estamos, enfim, somos diferentes. Outra coisa que me passa também tem muito a ver com o que o Miguel falou, né? O quanto esse anti-autoritarismo, enfim, totalitarismo ou antifascismo, enfim, passa por esse lugar de empurrar mesmo, né? Forçar um pouco para fora esse amálgama
que é imposto e que coopta mesmo a gente, coopta pautas, coopta lutas, coopta corpos, né? E que às vezes é muito difícil de perceber. Eu sempre fico um pouco pensando nisso, às voltas com isso, né? O quanto o meu corpo está domado para seguir, né, os mesmos gestos, as mesmas formas, como as minhas palavras podem estar recheadas de colonialismos e aí o quanto eu vou, mesmo quando acho que estou lutando, ah, sendo um ser político que está trabalhando na diferença de pensamento, na verdade, estou reproduzindo um mesmo. Enfim, complicações, né? O quanto a gente precisa inovar, fazer uma espécie de autossabotagem, às vezes, nas próprias ideias totalizantes, o quanto isso exige inventividade, como o Miguel falou. E aí também tem uma questão de como a gente negocia esse ser político, né, da gente com a instituição do poder político, porque penso bastante na peça também, que tem um momento, não querendo dar spoiler, mas em que algo parece ser a grande solução dos problemas e, é aí um nó que eu fico me debatendo bastante, sabe? Como que a ideia de uma solução totalizante, uma solução para os problemas. Às vezes a gente nem se dá conta de que é uma solução totalizante, mas uma solução para todos os problemas pode se transformar num totalitarismo ou mesmo nos colocar de novo sob um regime autoritário, né? Como que a gente negocia esse fazer político que envolve vontades, desejos, necessidades, reformas, e o quanto existe um cuidado a se fazer em relação a quando a gente projeta isso em algo que vem e que vai resolver, né? Questão para mim. Acho uma questão fundamental, Nádia. Eu gostei muito de te ouvir, assim, porque bom, veja só, sobre a palavra fascista, talvez eu esteja errada, entendeu? Eu também não sei, só coloquei aqui para a gente pensar junto, né? De repente nem é isso. Mas começando do final, esse momento, né? Eu li a peça, enfim, mas mesmo de uma maneira geral, né? Essa ideia de uma solução total, né? Como você está dizendo, uma solução para todos os problemas. Veja o quanto ela tem de um sentido sacro, vou dizer, né? É uma ideia de uma salvação. É uma ideia teológica, né? Para não entrar em nenhuma especificidade, uma ideia teológica, uma messiânica, né? De que há o poderia haver. Só que se a gente está justamente falando, né, da riqueza, das inventividades, das diferentes linhas, né, de fuga, né, da irredutibilidade do conflito, né, da possibilidade, então, de agonismos, enfim, né, diversos termos que a gente pode usar, e dos diversos problemas, né, digamos assim, das diferentes formas de violência e de formas, né, fascistas da vida cotidiana e da vida, né, pequena, como é que a gente poderia passar dessa diversidade, né, e da valorização da diversidade para a solução única, né? Ela repõe o problema da unidade, né? O problema do horizonte totalizante, né? De pensamento e como agora vinculado, né, a uma ideia de salvação absoluta, né? Uma ideia teológica e cristã e antiga. A gente, né, teria um fio também aí para pensar sobre isso. A ideia do somos todos iguais, né? Que você fala, bom, essa é muito interessante. Também é outro assunto bacana, porque a igualdade, né, reivindicada, a modernidade, é uma igualdade jurídica, né, uma igualdade em relação à possibilidade de direitos, né, e o direito a ter direitos. O que não significa que somos todos iguais de todos os pontos de vista, né, porque
eu entendo que o oposto da igualdade não é desigualdade, a desigualdade é outra coisa, e ela é grave, né? E a desigualdade social, por exemplo, ela é enfim, combatida de diferentes formas. Uma das formas é a igualdade jurídica, que é fundamental e que não existe, mas que seria fundamental, mas também por outros aspectos dessa desigualdade social, né? Que foi um termo que também saiu muito do debate dos anos 90 para cá, inclusive por uma ação, né, deliberada do outro, vou chamar assim, né, do lado de lá, que colocar em termos mais, digamos, assistencialistas, no sentido... Não é uma boa palavra, desculpa, rebobina. Em termos, sei lá, de combate à pobreza, né? Só que se veja, o combate à pobreza ele não é imediatamente combate à desigualdade social, porque a desigualdade está falando de um problema de diferença, ela está falando da distância entre dois, digamos assim, né? Em classes sociais. Então, não é muito diferente de você reduzir a pobreza, né? Então, é isso, né? Voltando para a questão inicial, que é a questão da linguagem, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente vai conversando, vai vendo bom se faz sentido ou não, se vai, né? E tem, às vezes, o esvaziamento de algumas palavras, né? A ideia do xingamento que você falou também é interessante. Então, só para fechar, assim, né? Nessa luta cotidiana, né? Contra esses fascismos, essas violências que a gente está falando, também acho que há diferentes graus, né? Então, assim, quando o fascista, né, se torna um xingamento, porque de fato, né? Quando também a pessoa está lá no limite, né? Vamos fazer o quê, né? Tá o nome do negócio. Só que, assim, por outro lado, por exemplo, as situações em que eu, como mulher, quero poder virar para um cara que está sendo machista e falar, companheiro, presta atenção, entendeu? Presta atenção nessa atitude, presta atenção no modo como você, sei lá, protege teu amigo, presta atenção na tua relação, sei lá, presta atenção nisso aqui, entende? Você está sendo machista pra caramba, está sendo super machista. Isso é uma coisa. Agora, se eu virar e falar fascista, né, assim, entende? Tem um peso diferente nessa luta do dia a dia. Agora há graus, né? Há coisas em que eu não vou virar e que eu quero, enfim, que a pessoa, sei lá, né, não tem esse espaço de um trabalho, sei lá, pedagógico, a gente poderia chamar, né, socialmente pedagógico. Não passarão. Que aí é o limite, exatamente. Aí está do outro lado, entendeu? Dependendo do que acontece, dependendo da situação, né, simplesmente, né, uma coisa então também tem esses graus, né, Márcia falou das micro-relações sociais, e também tem diferentes graus da violência do que acontece nessas relações, né, e que vão também modificar a maneira como a gente pode pensar, como é que a gente pode conceitualizar e como a gente pode agir por uma vida não fascista, né, conforme também o que a situação permite, né, porque às vezes permite enfim, esse trabalho, essa discussão, né, esse lugar da linguagem, que é esse o adversário, né, ideal ali da democracia radical da Chantal Mouffe, depende de um campo mínimo de discursividade, de comunicação. Agora, tem hora que não é isso que está em jogo, né? E aí é outra coisa. Aí, quando alguém espanca uma mulher trans na rua, entendeu? Desculpa, a gente está falando de outra coisa. Não vou virar para ele e falar, cara, entendeu? É outro patamar. Vou chegar de fazer, sei lá, entendeu? Enfim, para a gente ir pensando também sobre os usos, né, do termo e tal, e o que isso significa na nossa prática, né, na nossa existência. Muito bom, muito legal ouvir todo mundo aqui comentando, trazendo, enfim, suas próprias reflexões e nesse lugar aqui, né, de troca. Muito gostoso mesmo. Mas eu eu infelizmente vou ter que fazer o papel daquela pessoa que vai ter que ir pedindo assim para a gente ir finalizando aos poucos, para a gente encerrar a nossa live aqui. Mas acho que é muito importante, enfim, quem mais quiser falar, não quero falar já agora, vai acabar, ser o autoritário da live aqui. Mas só trazendo mesmo essa
esse lembrete, assim. Então, pedindo também quem quiser fazer aí umas considerações finais, não sei se esse é o melhor termo, enfim, para a gente já ir meio que se despedindo. Como a gente estava pensando no fascismo, eu fico pensando assim, tipo, o fascismo como poder, né, esse nacionalismo exacerbado, essa forma de configuração do fascismo, né? Aqui no Brasil, me parece que realmente da toda a conversa fica assim para mim, o fascismo aqui deveria ser chamado pelo seu nome. Isso ficou claro para mim. Mas qual é o nome que tem no Brasil? E eu acho que, nesse sentido, não consigo entender mais que seja fascismo. E para mim, colonialismo serve mais, sabe? Isso a partir do corpo que falo. Assim, esse corpo aqui miscigenado e tal, estrangeiro. Então, esse colonialismo, eu acho que a gente poderia falar mais sobre esse colonialismo e menos sobre um fascismo. Sobre esse autoritarismo colonial, sabe? Sobre essa agressão que há muito tempo viemos sofrendo, continuamos sofrendo, onde uma pessoa que está no poder puxa saco de gringo, sabe? Então, é esse colonialismo que eu estou falando, assim. Então, chamar menos de fascismo, eu reivindico aqui minha bandeira, chamar menos de fascismo e chamar mais de colonialismo, já que é para repensar o nome. Eu não sei. Não, eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Coletivamente, em vários espaços, vai trocando, assim. Fiz um exercício recentemente de pensar em termos de racionalidade colonial, né? Um termo um pouco assim. Mas acho que sim, né? E teria que pensar o lugar do neoliberalismo nisso, né? Como é que essas coisas se encontram. Acho que tem várias chaves, né? Várias frentes, assim, né? Acho que a discussão está em aberto, né? Tem muito o que fazer ainda. Inclusive, nesse sentido, até já aproveito para dizer assim, Bruno, não se sinta mal. Tem uma hora que a gente dá, mas não é que vai terminar, a gente dá né, faz uma pausa e a gente vai se reencontrar num outro momento e pensar, né, o que daqui até lá, sei lá, aconteceu, né, quais outras inventividades apareceram, né, como que as coisas vão sendo formuladas. Então, eu sinto, assim, fico super agradecida, sabe, pelo espaço, pelas questões, pela conversa, porque acho que é isso, né, a gente precisa justamente preservar os espaços de troca, de reflexão coletiva que existem e tentar, né, aumentar, porque aí, né, voltando lá no começo, justamente em termos de regime, né, totalitário ou semi-totalitário, a gente depende, né, do grau de amplitude que a gente possa dar à conversa, à diversidade, né, às trocas, às ações, né, coletivas e não e isso empurra para lá, para as beirinhas, assim, eu acho, né, o pensamento unitário, totalitário. Mais ou menos assim, então acho que esse espaço, já até agradecendo, assim, te ajudando. Isso tem esse sentido, né, bem de fazer parte desse horizonte, mas estou aqui, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, consideração, enfim, estou ouvindo, né, mas pensei nisso também. Eu Legal. agradeço totalmente e acho que esses espaços vão sendo criados. Espero que o ano que vem, com essa peça sendo apresentada, esses espaços sejam sempre abertos para essas conversas e aí a gente vai juntos entendendo novas formas de agir. Obrigada. Eu que agradeço, estou ansiosa pela estreia da peça. Estarei lá. Eu também gostaria de agradecer muito, Mônica, pela sua presença aqui.
é uma felicidade poder te reencontrar, é uma felicidade mesmo, assim, você foi uma das professoras mais, para mim, assim, que mais marcou, assim, enfim, achei bem legal, e aí muito legal mesmo estar aqui contigo nesse espaço e trazendo. E eu fiquei surpreso, inclusive, com a sua exposição, porque eu achei que talvez fosse partir bastante de um lugar que fosse até pelo histórico, assim, né? Tanto que eu coloquei várias questões aqui antes, né? Que eu não sabia exatamente o que você ia falar. E eu tinha pensado em perguntar sobre o uniforme, sobre a liturgia militar. Tinha pensado em perguntar sobre o inimigo, mas você até chegou a pincelar, né? Por causa dessa relação do amigo inimigo do Carl Schmitt, sobre o ideal de beleza, enfim, todas essas coisas, né? Mas eu queria finalizar agradecendo e comentando uma coisa que é das poucas vezes que eu tive a oportunidade de dar aula no ensino médio, né, de filosofia, a gente sempre tem uma pergunta aí, né, que é filosofia, que é uma pergunta em si filosófica, né? E aí, da tentativa, às vezes, de sala de aula, de tentar falar o que é filosofia, eu tentava dizer com uma imagem, né? E aí, a melhor forma de pegar uma metáfora para tentar ilustrar alguma coisa. E aí, eu gosto muito de esporte, né? Eu gosto muito de vôlei em particular. E eu acho que a filosofia, ela tem um lugar que é como se fosse aquela pessoa que trabalha como levantadora, né? Ela tá naquele momento ali da circulação, ela vai passar por outros momentos, ela vai uma hora cortar, ela vai uma hora defender, mas ela vai no momento específico levantar as bolas para que outras áreas, ou mesmo até a própria filosofia possa fazer as outras funções, né? E foi muito gratificante ouvi-la e tantas bolas levantadas por você, e depois que a gente tentou aqui juntos, né, cortar e se defender e, sei lá, e criar essa razão coletiva. Então, poxa, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez e a todas e todos que estiveram aqui. E vamos ganhar esse jogo, já que a imagem é essa, acho que é isso. O que importa é vamos ganhar esse jogo, né? Tá aí a disputa. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, se não, agradecemos também a todas as pessoas que assistiram. É isso, fiquem ligados nas nossas programações, porque teremos outras atividades vinculadas, inclusive, a esses eventos que antecedem a estreia do Espetáculo Eco, mas também outras atividades de outras linhas do projeto Locomotiva Teatral, espetáculos, assim como oficinas. No mês que vem teremos uma oficina muito incrível, inclusive, com a Daniela Soledade, a Dinha, do o grandioso Teatro da Mínima Dimensão. Enfim, acho que está aí feito o convite para quem quiser. Só falando do título da oficina dela, né? Teatro Essencial e as Literaturas Fêmeas. Enfim, acho que também está hoje, assim, nessa palestra, acho que teve uma grande ode à multiplicidade, né? E aí eu acho que essa oficina vem bastante ao encontro disso, inclusive. E é isso, gente. Muito obrigado.